E era até engraçado, que eu era professor Aham. e E era aluno aluno. também. Aham. E às vezes já teve o caso de eu estar em uma sala de aula como professor, dando aula lá para os alunos e tudo mais, só que a aula seguinte eu não dava aula, eu assistia a aula na mesma sala. E às vezes meus alunos passavam assim na porta da sala, olhava assim, E você estudando. estranhava, voltava e olhava de novo. A gente conversa muito, eu e Marcos Leão, sobre programador, né? Vocês estão aí em casa normalmente querem ser programadores, mas programador de quê, né? Programador embarcado é um programador É também. um programador Existem também. programadores, existe essa profissão. Programador web é outra profissão, né? Programador mobile, enfim. Existem diversos tipos de programador de IA, que hoje em dia tem bastante, né? Eu costumo até conversar com alguns alunos meus que me perguntam, Sim, a gente não pode ficar parado no tempo. sim, claro. Eu fui aprovado no concurso, eu poderia dizer, ah não, vão me chamar e ficar esperando. Passaram 2 anos. Iam ser 2 anos da minha vida que eu ia ficar sentado esperando. Não dava. Boa, galera! Sejam todos bem-vindos para mais um podcast, um Levi Talks. Esse podcast que a gente traz a galera da área de tecnologia ou a galera que está envolto da área de tecnologia, né, que tem uma intersecção, para poder trazer aqui a experiência de vida, experiência profissional para vocês. E hoje, especialmente, nós estamos aqui com o professor Marcos Bião, que é professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco, do curso de Ciência da Computação, ex-coordenador do curso, doutorando em Ciência da Computação pela Universidade Federal da Bahia, no grupo de Computação Aplicada, Informática e Educação. Seja bem-vindo, Marcos Bião. Muito obrigado, Levi. Agradeço por poder participar aqui do seu podcast. Show, show, maravilha. Bião, se apresenta aí pra galera um pouquinho. Bem, meu nome é Marcos Bião, eu passei por uma grande jornada aí na academia. Estou na universidade desde 2009. E aí até hoje, entre as graduações, mestrado e agora no doutorado, então estou passando aí por essa jornada que ainda está perto ali de chegar em mais um marco. Maravilha, maravilha. No caso do seu doutorado, você hoje está fazendo doutorado na universidade. Sua trajetória do ponto de vista rápido foi. Qual foi a primeira universidade que você entrou? O FRB. Eu em 2009 entrei no curso de bacharelado em ciências exatas, Perfeito. que é um curso geral de 3 anos ali envolto de disciplinas da área de matemática, física e engenharias. Aí depois desses 3 anos a gente se forma, tem apresentação de TCC, temos o nosso diploma, e aí nós optamos por um curso de segundo ciclo, ou Sim, então a gente também chamava lá de terminalidade. sim, Então eu optei por engenharia da computação. perfeito. Aí a Na gente UFRB também. na UFRB também. Então nesse tempo, já em engenharia de computação, aí são disciplinas específicas da área de computação. Show. Lá no B7, como a gente chama, era muita disciplina de cálculo, física, poucas disciplinas ali da área de computação, porque tem que ser ali algo mais Sim, multidisciplinar, genérico, mais sim. genérico. E as disciplinas de computação, elas ficam ali dentro do curso de engenharia de computação propriamente dito, Show. A FRB que fica em qual na cidade? cidade de Cruz das Almas. Cruz das Almas. Hoje a UFRB, na verdade, está espalhada em várias cidades, né? Isso, Você. hoje a UFRB, ela já está em 7 ou 8 cidades, se eu não me Nossa, engano. São maravilha. muitos campos, Todas muitos. espalhadas na Bahia. Isso, todas na Bahia. Todas na Bahia, maravilha. E aí, depois de lá, você foi para Para o UFES, EFES. para fazer o mestrado lá na área de computação aplicada. E é até engraçado que houve algo que eu digo que eu emendei os cursos, Sim, porque, você precisa de um diploma para poder entrar no mestrado, sim. só que eu já tinha o diploma do Do bacharelado, B7, do sim. B7. E então me inscrevi no mestrado, eu tinha lá o certificado de possível concluinte na engenharia da computação, me inscrevi no mestrado, Mas eu você já tinha passei. concluído a engenharia? Não, eu defendi o meu TCC em uma sexta-feira, Caramba. na terça-feira eu estava em sala de aula assistindo a aula do mestrado. Por causa do bacharelado. Isso, Nossa. para eu realmente me matricular, Uhum, para eu concorrer eu podia, mas para me matricular eu obrigatoriamente já teria que ter o diploma. uhum. Como eu tinha o diploma do B7, já Sim, pude me matricular. maravilha.
E aí fez mestrado na UFES, para quem não conhece, a Universidade Estadual de Feira de Santana, que inclusive é referência em computação no Brasil, né? É um curso. Ué, a computação, o campo de computação da UFES é antigo? Ele já é um curso que tem uma Bem certa antigo, idade, sim. diferente da UFRB, que é um curso mais novo. A UFES ele já tem um certo tempo, aí na área acadêmica. É tanto que eles têm o programa de mestrado, Sim. que a UFRB abriu agora também um curso de mestrado na área de computação e elétrica. Agora acho que 25.2 é a primeira turma deles agora. Pô, maravilha. A E UF já tem ali um certo tempo, desde o curso de engenharia A de UFES é bem computação, renomada, né? A UFES tem doutorado também, né? ainda não. Ainda não? Eles ainda não têm doutorado. Mas a engenharia da computação lá é antiga. É antiga. É antiga. Eu não vou me recordar quando Sim, começou, mas sim, ela já é sim, antiga. sim. Talvez anos E é muito 2000. conhecida. Academicamente é bem Academicamente conhecida tem muita a área. referência. É. E da UFES você foi A UFBA, para a UFBA, para a Universidade Federal da Bahia, em Salvador. Fica em Salvador. exatamente. E no caso, na UFBA você continua a sua parte acadêmica de pesquisa, mas você foi para a Univasf. Correto. Então você hoje está vinculado a 2 instituições, 2 universidades federais. Isso. A Univasf eu sou vinculado como professor e na Sim. UFBA vinculado como estudante. Mas na Univasf você faz alguma coisa da área de pesquisa, extensão, ou você fica só no ensino? Não, lá eu não fico só no ensino. nó Todo professor público acaba tendo uma carga horária de gestão, Sim. participar de comissões e tudo mais. Você foi Ensino, coordenador fui coordenador de do curso curso, de Ciência da Computação. exato. Fui coordenador de curso, fui dei aulas lá em diversas disciplinas, e a gente também tem área de pesquisa e extensão. Maravilha. Lá eu acabei atuando mais na área de extensão, Sim, do que na área de pesquisa propriamente dito. sim. Já como eu estava Você já está ligado vinculado na à UFBA UFBA, como então pesquisa, sim. a minha pesquisa acabou sendo muito mais na UFBA do que na Univasf. Na Sim, Univasf eu fiquei mais na área de extensão. sim, perfeito, perfeito. E então você hoje é pesquisador dentro da área de computação aplicada e Exato, dentro do segmento de computação aplicada você está em informática e educação, então sua pesquisa é dentro do ramo de educação. isso. É até engraçado mencionar, porque a minha trajetória, ela veio baseada em embarcados e IoT. Sim. Teve uma disciplina na graduação, uma disciplina em que o professor propôs para a gente a desenvolver algum equipamento, Uhum. e em equipe a gente desenvolveu uma envasadora automatizada, com o bico injetor do líquido, esteira e tudo Nossa, mais. complexo. Foi um trabalho que me deu uma virada de chave ali muito grande. Então eu comecei a pesquisar mais na área de embarcados. Sim, Aí que eu comecei a trabalhar com Arduino, com Raspberry, sim, aí depois apareceu o ZESP, o 8266. sim. E então a minha ga isso ainda dentro do B7. Uhum. Quando eu entrei em engenharia de Caralho, computação, isso antes da da do mestrado. engenharia isso, antes Antes do do mestrado e mestrado. antes da engenharia. E aí, dentro de engenharia de computação, eu comecei a pegar outras disciplinas mais voltadas para essa área. Sim, O meu TCC também foi voltado pensando em sistemas embarcados. Eu sim, acabei trabalhando com computação visual, que era para poder embarcar isso em um Raspberry. E o meu mestrado também foi na área de IoT e sim, embarcados, sim. que na época eu cheguei a desenvolver um modelo matemático para calcular consumo de energia em sensores multimídia. Nossa, muito bom. E aí, quando eu comecei depois disso, comecei ali o doutorado ainda como um aluno especial, Sim, eu ainda não tinha definido um tema de pesquisa, sim, e foi quando eu entrei como professor efetivo na Univasf. perfeito. Você E você entrou antes no doutorado para depois como professor da como Univasf aluno ou foi a mesma? especial, eu entrei antes no doutorado. Entendi. Explica para a galera de casa o que que é um aluno especial do doutorado, né, ou do mestrado que tem também. Sim. Quando a gente tem uma pós-graduação, a gente tem 2 opções: ou entrar como um aluno especial, que a gente não tem um vínculo com a universidade, a gente não tem uma pesquisa definida, a gente não tem um orientador. A gente simplesmente vai para poder já ir cursando uma ou outra disciplina. Quando a gente entra como aluno regular, aí obrigatoriamente a gente tem que ter uma linha de pesquisa e tem que ter um orientador vinculado a gente. Então, de início, eu fiquei apenas como aluno especial, cursei ali algumas disciplinas. Aí depois
Aí veio o processo de pandemia, aí a gente ficou afastado das universidades, e aí só depois que eu entrei como aluno regular. Perfeito. A gente vai falar sobre muita coisa, sobre processo. Hoje a gente dividiu o bloco em alguns pedaços aqui. A gente vai continuar com sua trajetória inicial, mas a gente vai falar bastante e tirar as dúvidas da galera, principalmente sobre como é o processo de entrar no mestrado, num doutorado. Muita gente tem dúvida. A galera fica muito focada, às vezes, só na pós-graduação, que parece ser menos burocrática, né? E é de fato, talvez, menos burocrática de entrar. Porque o mestrado tem um pré-projeto, né, um próprio projeto para Exatamente. aprovar e tudo mais, então é um pouco mais, você tem que analisar as linhas de pesquisa, então, tipo, você precisa de um orientador, então é mais complexo, né. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre esse processo para esmiuçar e explicar para a galera como é, né, para ajudar a galera até pô, imagine alguém que fez a graduação totalmente perdido, né, porque quando a gente faz a Totalmente. graduação a gente não sabe direito e aí agora, né? A gente vai fazer o quê depois? Mas vamos continuar primeiro com sua trajetória inicial, a gente vai falar sobre tirar essas dúvidas da galera sobre a parte técnica mesmo do mestrado, do doutorado. E aí, pô, você vai poder ajudar bastante a gente com isso. A gente vai falar um pouco sobre a diferença entre uma tese e uma dissertação, a tese de doutorado, a dissertação do mestrado, e a gente vai explicar para a galera tudo isso, a gente vai tirar essas dúvidas de vocês e falar um pouco também sobre a formação, né? A formação no sentido dentro do ramo da computação, você é um cara super pluridisciplinar, você é multidisciplinar, porque você fez engenharia da computação, então você pegou a engenharia, pegou todos os cálculos, todas as físicas, então você sabe como funciona a engenharia e foi para a ciência da computação. Hoje você dá aula dentro de ciência da computação, que é uma outra área que muita gente que está entrando também, às vezes, não sabe direito a diferença. Ah, qual a diferença de SI? Eu recebo muito, inclusive, no meu canal do YouTube, eu esmiuço lá a grade de engenharia da computação, ciência da computação da Universidade Federal. Se vocês quiserem, dê uma olhada depois, a gente vai colocar o card aí no vídeo para quem quiser e deixar os links na descrição. Mas é importante, né, a gente falar e discutir sobre essas diferenças, porque tem, né, no final das contas, a grade curricular, a carga horária, tudo isso, né, tem a ver. A gente vai falar sobre isso também. E a gente vai falar sobre computação na prática também. Então, a gente vai falar sobre essa parte de IoT, inteligência artificial agora, né, sistemas embarcados, programação e educação. Então, a gente vai falar sobre bastante coisa. Tem um bloco só sobre docência, outro só sobre pesquisa. Tem muita coisa aqui para a gente conversar ainda. Voltando agora para sua trajetória, né? Então, você fez o B7 na UFRB, em Cruz das Isso. Almas, fez engenharia da computação na UFRB também, em Cruz das Almas, depois foi para a UFES fazer o mestrado, depois UFBA, O doutorado doutorado, como aluno especial. E aí você emendou, tipo assim, você emendou o doutorado, já entrou no ano subsequente? não por conta da pandemia. Ah, tá. Logo no período inicial da pandemia, os alunos especiais não puderam cursar disciplinas. Apenas demorou muito tempo para as universidades públicas Abrirem de novo, né? abrirem de novo todo o processo de aulas, mesmo aula virtual. Sim. E aí, apenas os alunos regulares puderam começar a assistir às aulas. Tá. E aí, nesse meio tempo, eu fiquei sem poder assistir às aulas, Mas já estava na Univasf. foi nesse período que a Univasf me chamou. Você já tinha feito o Eu concurso. tinha feito o concurso A gente vai previamente, falar também sobre os processos do concurso. Mas vá. e aí, durante a pandemia, finalzinho ali de 2020, foi o Sim, período que a Univasf me chamou. perfeito. Então, já fiz todo o processo médico que é necessário e em janeiro de 21 entrei como professor efetivo. Demorou quanto tempo, assim, entre você fazer a prova do concurso para professor da Universidade Federal do Vale do São Francisco até você ser chamado de fato, mais ou menos? Geralmente, o prazo desses concursos são 2 anos. Eu fiz esse concurso em 2018, mas aí por conta da pandemia, o vencimento do concurso Se foi estendeu. congelado, Ok. foi congelado. E aí por conta desse congelamento, e aí também eles realmente não estavam chamando novos professores, Sim, e aí no dezembro de 2020 eles me convocaram. então 2 anos. Foi, Um pouco 2 mais de 2 anos, anos. pouco mais de 2 anos, mas por conta desse congelamento.
Mas você já esperava, já sabia ou você continuou tentando outros concursos? Fui tentando outros concursos. Estava tentando Nesse meio concursos. tempo, eu costumo até conversar com alguns alunos meus que me perguntam, Sim, a gente não pode ficar parado no tempo. sim, claro. Eu fui aprovado no concurso, eu poderia dizer: "Ah, não, vão me chamar", e ficar Uhum. esperando. É, Passaram 2 anos. Iam ser 2 anos da minha vida que eu ia ficar é, sentado esperando, exato. não dava. Então, nesse meio tempo, trabalhei, participei de projetos, Você foi professor de outras universidades, né? Particulares fui também? também, tanto particular quanto pública. Se a gente for falar nessa parte de ensino, eu tive aí uma Ó, bagagem razoável. grande, grande. Você foi professor de qual universidade? Você foi professor da UFRB? Fui professor da UFRB, depois que eu terminei a parte de estudar lá no Sim. B7, eu fui professor substituto enquanto eu era aluno de engenharia de computação, Durante quanto tempo? durante quase 2 anos, Nossa, bastante tempo. muito tempo. Então você deu aula pro pessoal do B7. Eu dei aula para o pessoal do B7. Quais disciplinas, assim, você deu? Lá a gente dava aula principalmente de introdução à programação, que lá a Sim, gente chamava de processamento de dados 1 e 2, sim, e disciplinas da área de informática que é dado para os outros cursos da UFRB. perfeito, Tipo, perfeito, cursos, por exemplo, como agronomia, agroecologia, perfeito. tinha cursos de informática, a gente também ministrava disciplinas para eles. Maravilha, maravilha. E era até engraçado, que eu era professor Aham. e E era aluno aluno. também. Aham. E às vezes já teve o caso de eu estar em uma sala de aula como professor, dando aula lá para os alunos e tudo mais, só que a aula seguinte, eu não dava aula, eu assistia a aula na mesma sala. Aí você já ficava Eu já ficava lá, eu simplesmente pegava minha mochila, saía do tirava da papel cadeira do do professor, colocava na professor cadeira do aluno, e às vezes meus alunos passavam assim na porta da sala, olhava assim, e você estudando. estranhava, voltava e olhava de novo. Porque isso eu até conversava com eles, que eu também era estudante e tudo mais, Sim. mas até eles realmente Caía a ficha, perceberem, né. cair a ficha, Sim. eles tomavam esse susto. Essa sua experiência longa, inclusive 2 anos, é bastante tempo, né, ensinando na universidade. Foi sua primeira experiência dando aula ou você teve alguma outra experiência, deu aula em algum outro lugar? Como é que foi? Formalmente foi minha primeira experiência. Mas já Eu já tinha tinha uma certa experiência com monitorias dentro da própria universidade. Na época da escola ainda, alguns professores falavam que eu tinha um perfil de professor, e eu ainda brincava dizendo que professor ia ser a última coisa que eu ia ser na vida. sério? Sério. Eles falavam assim: "Ah, Bian, você tem um jeito de professor, você parece que gosta de dar aula". Aí eu falava: "Não, ser professor é a última coisa que eu vou ser na vida". Sim. E foi a primeira coisa que eu me tornei. Mas na graduação você já dava monitoria, Dava já monitoria, fui monitor em 2 disciplinas, massa, disciplinas também da área de computação. show. E aí quando eu fui para engenharia de computação, que eu prestei o concurso para professor Uhum, substituto, e aí eu realmente foi meu primeiro trabalho formal como professor. sim. E é engraçado dizer que a minha primeira turma era uma turma com 72 alunos, Nó. a sala gigantesca, e Isso na aí Univasf? isso na Univasf. E alunos de 20 e poucos anos, 40, tinha alguns alunos de 70 anos. Nossa, era disciplina de quê? Era uma disciplina de introdução à informática no Sim, curso de gestão em cooperativas, que é um curso de administração, agora mais voltado ali para o pensamento de manter a saúde do trabalhador, sim, de ser algo mais sim, consciente. sim. Então já tinha gente que já era aposentado e resolveu fazer universidade e estava lá no curso. Maravilha, maravilha. A Univasf a gente não falou, né, em qual cidade é? É a de Cruz das Almas. Não, a Univasf, né? Ou não, desculpe, desculpe. A Univasf, ela tem sua sede em Petrolina. Uhum, E ali ele tem um eixo central que a gente chama de Petrolina-Juazeiro, que uhum, ali tem a divisão ali da ponte entre as duas sim, cidades, e ali é o eixo principal. Só que eu fico situado na cidade de Salgueiro, que é um campus no interior de Pernambuco. sim. Ainda é um campus pequeno, mas já tem pretensão de ter novos cursos daqui a mais algum tempo. Mas a Univasf é de Pernambuco. A sede dela fica em Pernambuco. Perfeito, 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 maravilha. E lá então em ciência da computação é um curso novo, ciência da computação lá? Ele é um curso relativamente novo.
O início dele foi em 2019.2 Sim, e a gente já teve a nossa primeira turma de formandos, maravilha. que foi um aluno. Coisa Todo boa. curso da área de exatas é É assim, assim a mesmo. formatura são poucas pessoas. Sua engenharia da computação também foi nessa pegada, Foi assim? nessa pegada. Como a gente tinha, essa questão do B7 Engenharia de Computação, então o B7 tinha disciplinas muito pesadas Sim. da área de matemática, de física, eram disciplinas tipo cálculo 1, 2, 3, 4, cálculo numérico, física 1, 2, 3, 4, então tinha uma retenção muito grande. Aham. Em engenharia de computação nós éramos 5 colegas, tinha mais professor até do que aluno. Nossa, Hoje isso já mudou já mais, mudou. Uhum. mas porque a gente foi da primeira turma. Então Entendi. primeira turma sempre tem essa dificuldade, a quantidade de alunos é muito pequena. Mas na formatura em si, foram 4 alunos no nosso curso. Maravilha, maravilha. Um percentual bom em relação à quantidade de alunos. Maravilha, muito bom, cara. E aí, então, você entrou nesse doutorado ou na Univasf como professor, atua hoje como professor do curso de Ciência da Computação. Quais disciplinas, assim, você já lecionou por alto? Lá a gente tem uma divisão que é a seguinte: cada professor ele tem as suas disciplinas. Como a gente é Show. um curso muito pequeno, então a gente não tem, assim, uma quantidade grande de professores. Uhum. Hoje nós somos 9 professores ao todo, Sim. então cada um já tem ali as suas disciplinas. Eu leciono disciplinas mais ali da área de hardware, circuito digital, arquitetura de computadores, sistemas operacionais e redes e sistema distribuído. São Show. as disciplinas que são fixas minhas. Que é mais próximo da sua área de Sim, pesquisa, mais sim, próximo do seu background, né, engenharia da exato. computação, tudo mais, as coisas de IoT que você já fez. E agora, lá, de vez em quando, a gente acaba mesclando ali. A gente faz algum tipo de troca por algum motivo. Sim, Eu já cheguei a lecionar lá também introdução à programação, sim, já cheguei a lecionar disciplina ali da área de inteligência aplicada. show. Então, já cheguei até a dar aula de GA lá também, de geometria Geometria analítica, analítica. maravilha, bom, geometria analítica é muito bom. E você sempre se deu bem com agora vamos voltar um pouco mais, né, a gente entendeu aí sua trajetória ao longo desse processo todo, até hoje estar no doutorado e vinculado à Univasf. Você é professor efetivo da Univasf? Correto. Professor efetivo. Você sempre gostou de computação? Vamos voltar um pouco mais agora, panorama geral. Você sempre gostou de computadores? Como é que foi seu primeiro acesso a um computador? Como é que foi que você se identificou, assim? Você sempre soube que ia para a área de computação? Como é que foi isso? Bem, meu pai, ele trabalhava em loja de informática. Ele vendia computadores, essas coisas. Então, eu sempre Numa época que não era comum ter numa época que computador. não era comum. Então, eu sempre tive ali uma certa familiaridade. Sim. Eu lembro que quando era muito novo, tinha um computador em casa, eu simplesmente brincava. Eu não cheguei a estudar nada ali, mas eu tinha essa certa familiaridade, Com conhecia ali quantos anos mais ou menos você se recorda de ter um computador, assim, de usar um computador? 5, 6 anos, Com 5, 6 anos? Já tinha um computador já em casa? tinha. Caramba. Você lembra o qual era o computador? Lembra aqueles computador branco grandão que você não apertava, assim, aquele botãozinho e era o turbo, que não Aham. servia para nada. Mas Maravilha. nessa época era muito brincar, ainda não tinha noção do que podia se fazer com o computador. O que que você fazia? Paint, né? Paint. Paint, joguinho, só coisas assim. Você sempre foi ligado à parte de game do computador? Sempre gostou de jogo? Sempre gostei muito ali da área de games, mas quando foi chegando ali aos 13, 14 anos, eu comecei a ter uma noção melhor das coisas, eu já conhecia que tinha curso de engenharia de computação e de ciência, aí eu acreditava naquele mito, engenharia de computação era a Ah, parte de hardware e ciência era a parte de software. sim. E eu sempre fui mais tendencioso a seguir a área de hardware. É Uhum. tanto que na minha imaginação, lá dos meus 13, 14 anos, eu ia me formar em engenharia de computação, ia projetar processadores e placas de vídeo. Esse era o Caramba. meu Mas sonho. você já tinha uma noção muito boa, então, assim, do que é um computador, de como já tinha internet nessa época, não? Só tinha aquela internet discada que só podia usar no sábado, Mas tinha mas tinha ali.
Já tinha uma internet, cara, já era muito avançado Era. para a maioria das pessoas. Muitos convidados que eu trago aqui, que vêm aqui, eles afirmam que, assim, tipo, tinha acesso ao computador na casa de alguém, algum amigo, algum parente, dificilmente via o computador, e aí, só quando foi adolescente que veio ter computador. Em alguns casos, nem Nem isso. isso. Eu Muito eu difícil. reconheço que eu tive essa possibilidade de ter contato com o computador desde cedo. Você foi o cara das revistas com CD, pegou essa época? Peguei essa época ainda, eu já entregando a minha idade. É. Mas eu peguei essa época que a gente comprava o CD, que tinha lá 1 milhão de coisas e tudo mais, mas eu sempre fui mais chegado para a área de hardware. É tanto que aos 16 anos, eu já cheguei a fazer um curso na área de manutenção de computadores Sim, e já maravilha. trabalhava nessa área, Caramba! ali com uns Pô, 16, bom, 17 anos isso mais ou mesmo, menos. maravilha. Aí com um pouco Mas na mais de escola na escola você via disciplina de informática e já ia bem ou não? Como é que na escola não tinha. não tinha? Não tinha. Eu tive que fazer um curso particular nessa área Aham. de manutenção, e aí eu pude trabalhar. Pô, maravilha, maravilha, muito Aí ainda eu acho que depois ainda cheguei a fazer um curso também na área de redes, ou eu sim, aprendi sozinho, eu não lembro, sim, sim. mas aí, além da manutenção, eu consegui ali já fazer algumas instalações de pequenas redes. Redes mais ali domésticas, ou então de um Sim. comércio ali muito pequeno, algo bem restrito. Mas você começou já a trabalhar com isso? Tipo, Sim, já sim. fazia Já manutenção, já fazia. manutenção de Como eu computador? te como eu mencionei, meu pai já trabalhava nessa área de loja de Sim, informática. aí aproveitou, uniu Aproveitou. o útil ao agradável. Ele já oferecia esse tipo de serviço na loja? Ele trabalhava em uma loja, e aí Uhum, no ano 2000 ele saiu e montou a loja própria. sim. E aí nessa época, ele terceirizava esse serviço. Tinha outra Então ele já tinha pessoa, alguns contatos, sim. alguns técnicos que faziam essa manutenção e instalação de rede para ele. E aí nesse período que eu fiz o curso, eu comecei a trabalhar com ele realmente. Ah. E aí, ainda muito novo, muito inexperiente, ficava ali com medo de pegar uma peça e tudo mais, de acabar dando defeito, mas aí com o tempo fui pegando o ritmo. É Maravilha. tanto que o primeiro computador que eu realmente fui montar, que ele vendeu lá, que eu abri as caixas, peguei as peças, eu levei acho que uma tarde para montar um computador. Nossa. Depois que eu peguei a experiência, acho que em um dia eu montei 28 e foi 30. Nossa senhora, Era ritmo industrial. Vai industrial. botando a e Então, você pegou esse pico na época que começou a vender muito computador para casa e as pessoas compravam isso. bastante, você pegou esse ritmo aí, né, você já manjava de manutenção e foi aí que você então pegou o ritmo da área de computação. Correto. E só que daí para entrar na universidade é um salto, né. É um salto muito Como grande. foi que você decidiu assim: "Ah, eu quero fazer tal curso", ou você foi fazendo vários cursos, vários vestibulares para várias universidades, como é que foi sua escolha, assim? Eu sempre quis fazer na área de computação. Sim, E como eu gostava do hardware, então a minha intenção era fazer engenharia da computação. perfeito. Fiz diversos vestibulares, agora todos para a área de engenharia de computação. Perfeito. Quando não tinha engenharia de computação, eu tentava ali algum curso na área de computação também. Sim, ciência da Ciência da computação, computação, sistema da informação, alguma coisa parecida, né. não cheguei a tentar sistema de informação. Ou Acho que era nem tinha na época, engenharia, né, acho que eu nem não era tão lembro. famosa na época. Mas você sempre teve na cabeça então engenharia da computação já era algo bem Já era claro pra algo para você? mim que era certo. Você sabia que ia enfrentar cálculo, física Não e a sabia, não sabia. É engraçado até mencionar que na época eu já conhecia o termo algoritmo, mas na minha Uhum. cabeça era algo que envolvia cálculos Ah, complexos. você não programava ainda, Não, então era minha só primeira linha manutenção de e rede. só manutenção em rede. Minha primeira linha de código foi dentro da Dentro da universidade, universidade, aí é que eu vi o porrada, primeiro Hello World da minha vida foi dentro da universidade. aí é porrada, velho. É bom por um lado, mas também é porrada. Hoje em dia as crianças entram na universidade, os adolescentes entram na universidade já de criança, né, programando hoje em dia. O Exatamente. contato é um pouco mais prévio. Maravilha, maravilha. Mas como é que foi você, assim, na matemática, né, porque, assim, hoje no doutorado, obviamente, você já tem a noção de que a computação e a matemática é a mesma coisa ali, né. Isso. Eh,
Como é que foi seu primeiro contato? Cálculo, você, pô, aí agora tem que pegar cálculo, teve dificuldade ou você sempre foi bom em matemática, como é que foi isso? Eu tinha uma certa facilidade na área ali de exatas, Uhum, matemática, física, eu era não era um bom aluno, ótimo, mas eu conseguia me virar muito bem. E aí, quando chegou na universidade, a gente toma aquele baque. Eu acho que independente do aluno, ele vai tomar ali vai ter uma certa dificuldade quando chega ali cálculo diferencial integral. uhum. É uma é uma forma diferente que a gente precisa enxergar a matemática que a gente não está preparado. É. Tive uma dificuldade muito grande no começo, mas aí com o tempo, até que eu vim conseguir entender o que era todo aquele cálculo, então eu aí a partir daquele momento eu consegui ter um bom desempenho nas disciplinas de cálculo e afins. Mas no início realmente a gente tem uma dificuldade, não tem para onde correr. Não tem pra onde correr. Você, ao longo dessa sua trajetória acadêmica, você cada vez mais foi se especializando em matemática, você, tipo, foi vendo matemática de formas mais profundas ainda, mais complexas, né. Correto. Você conseguiria hoje dizer pra galera aí a diferença entre engenharia e ciência da computação? Então, assim, do ponto de vista de computação, quais são as principais diferenças? O que que você garantidamente não vai ver em ciência, que você vê em engenharia e vice-versa? Como é que você enxerga hoje essas 2 áreas, né, da computação? Falando relativamente, assim, do curso em si, engenharia da computação, em Sim. ciência da computação, a gente, e isso já é um debate com colegas da área também, a gente costuma dizer que cada curso, mesmo sendo engenharias e ciências, os cursos eles se diferem entre si. Tem Então, propostas tem diferentes, né? propostas diferentes. Então você pode ter uma engenharia de computação de uma universidade que é diferente de outra. Um curso de ciência da computação de uma universidade é diferente de outra. E isso é perfeitamente normal. Uhum. Cada curso ele é pensado por um grupo de professores, Sim, e aí esse grupo de professor, às vezes, quer dar um foco diferente ali no curso, ou então eles enxergam que o curso ele deve ser de uma determinada forma. Muitas das vezes o curso já tem 10 anos e aí eles precisam reformular aquele curso, porque o mercado muda. sim. Então os cursos ele acaba sendo, muito cíclicos. Mas, uma coisa que eu acho que foi meu orientador de mestrado, ele falou o seguinte, que quando a gente fala de engenharia, a gente está falando de algo que é aplicável. E Uhum. quando a gente está falando de ciência, é Ciência. mais ali a área de pesquisa, vamos assim dizer. Uhum. Ele falava o seguinte, que a ciência, ele desenvolve ferramentas para a Isso, engenharia aplicar. isso. Perfeito. Então, quando a gente está falando de engenharia e ciência, a gente tem que pensar nisso daí. Ah, então quer dizer que se eu fizer um curso de ciência da computação, eu vou ser pesquisador? Não, não necessariamente. Você vai ser um cientista da computação, mas você vai aplicar o seu conhecimento dentro de um mercado de trabalho, dentro de uma empresa. Não é cargo. Não é cargo. Isso aí a galera precisa, entender bem e diferenciar. O curso da universidade, ele não é o cargo que você vai exercer na profissão. E ele nem tem essa proposta, né. A universidade, principalmente a universidade pública, ela não tem essa proposta de te preparar para o mercado de trabalho. Não necessariamente. A preparação para o mercado de trabalho é mais uma consequência do que o objetivo, o foco em si, né, como você estava dizendo. Ciência da computação mais voltada para a parte de científica da computação, que envolve muito algoritmos, né. Envolve muito algoritmo, envolve a parte matemática, Sim, envolve a parte de teoria da computação. sim, E aí a parte de engenharia a gente costuma pegar mais, as ferramentas de desenvolver algo, por sim. exemplo. Em uma disciplina, por exemplo, de visão computacional. Uhum. É uma disciplina de visão computacional, talvez ali na área de ciência, a gente vai desenvolver modelos matemáticos para poder fazer algum tipo de processamento de imagem. Dentro da engenharia, talvez, a gente vai pegar ferramentas já desenvolvidas Sim, para realmente fazer ali um produto propriamente dito. pô, perfeito. Então, tipo assim, a engenharia, ela tá muito mais focada na aplicabilidade ali, e a ciência é mais preocupada em desenvolver o algoritmo, estudar os algoritmos que Exatamente.
são utilizados por detrás de tal ferramenta. Isso mesmo. Maravilha. Fora os cálculos e as físicas que a engenharia obrigatoriamente tem, né, não podemos esquecer Precisa. que ainda é uma engenharia, né, engenharia, assim como qualquer uma, a engenharia civil tem em comum a base de engenharia, né, que é essa ideia de você e aí quando a gente fala de ferramentas dentro da universidade, para que a galera também não se confunda com ferramentas no sentido de uma câmera, um microfone, não é isso, né. Ferramentas que a gente fala dentro da área de ciência, a área acadêmica é o cálculo aplicado, né, tipo, sinais e sistemas ali, o cálculo, um Fourier, uma transformada de Laplace para fazer análise de sinais por exemplo, a Universidade Federal da Bahia é mais isso, né, análise de sinais digitais, então você usa a ferramenta da matemática do cálculo aplicado à análise de sinais de computação, sistemas distribuídos também, engenharia aqui a Universidade Federal da Bahia é muito forte em sistemas distribuídos também, sistemas embarcados um pouco também. Então é muito mais nesse sentido, né, tipo, você pegar uma placa de circuito eletrônico e aprender como desenvolver para aquela placa, engenharia. E aí a ciência é muito mais estudar o algoritmo ali que tá por detrás daquilo, né. E isso não quer dizer que alguém que está ali cursando um curso de ciência da computação, ele não vai pegar e não vai aplicar alguma coisa. Sim, Muitas das vezes, ele estuda ali um método matemático para desenvolver um novo modelo ou algo assim sim, do tipo, e depois ele vai pegar esse modelo que ele desenvolveu e vai dar uma aplicabilidade para aquilo. perfeito. Muitas das vezes, o professor já direciona o aluno, mas ali voltado também para ele conseguir aplicar aquilo. Uhum. A gente quando está na universidade, a gente percebe muito o perfil do aluno. Sim, Eu, por exemplo, a minha aula, ela é pensada de acordo com os alunos. O que é que os alunos têm ali, o que é que os alunos têm a me oferecer? Eu tenho ali alunos que eles são mais voltados para a área acadêmica. sim, Eu passo trabalhos mais para essa área. sim. Eu peço mais Análise de para os alunos artigo, escrever artigo, sim, a gente pega esses artigos, submete em algumas revistas, em alguns sim. eventos. Aí eu vejo alunos que estão ali bem mercado de trabalho. Pô, velho, bora fazer ali, ó, pega essa Aplicação ferramenta, prática, né. bora fazer uma prática com isso. E minhas aulas, elas geralmente estão assim. Eu primeiro preciso conhecer a turma, conhecer os alunos, para a partir daí eu conseguir direcionar melhor ali como é que vai ser a aula, porque a aula, quer queira ou quer não, é para os alunos. Uhum. Então não importa, a gente tem ali uma determinada proposta no curso, a gente realmente não pode fugir dessa proposta, Sim, mas a gente ali, de uma certa forma, pode direcionar para um lado ou para outro. perfeito, perfeito, maravilha. Você então enxerga que, assim, você tem uma preocupação com a educação, no seu caso, que você seu doutorado é nisso, né, na área de educação e computação, você é um pesquisador dessa área. Você tenta trazer o ponto de vista do aluno ali, né, então você tenta trazer ali, uma aplicabilidade útil para o aluno. Então, para você aí que está em casa e está nos assistindo e ainda está em dúvida, essas são boas opções, você tentar identificar se você é melhor ou quer ir para a área acadêmica, de pesquisa, artigos científicos, pesquisa, publicação, isso é bacana. Ou se você é mais da área de trabalho da mercado de trabalho, né. Então muita gente quer ser programador. Se você pudesse escolher um curso, engenharia ou ciência da computação, o cara quer ser desenvolvedor, web, aí óbvio, né, desenvolvedor a gente tem que é outra coisa que é uma discussão muito grande, a gente discute muito também em off, é isso, né. A gente conversa muito, eu e Marcos Bião, sobre programador, né. Vocês estão aí em casa normalmente querem ser programadores, mas programador de quê, né? Programador embarcado é um programador É um também. programador Existem também. programadores, existe essa profissão. Programador web é outra profissão, né? Programador mobile, enfim. Existem diversos tipos de programador de IA, que hoje em dia tem bastante, né? Então é outra vertente, né? Então, mas para o programador web, qual você acha que seria o melhor curso entre engenharia e ciência da computação? Hum, Mais uma vez, a gente realmente precisaria analisar a grade de cada um dos cursos. Mesmo que eu falasse, aqui no senso comum: "Ah, você deve ir para a ciência da computação", Que é o senso comum. que é o senso comum, mas você precisa realmente olhar aquela grade Sim, e ver se, por exemplo, aquele curso não é um curso que é mais voltado para a área matemática.
já que o curso de ciência da computação Perfeito, é um curso que é muito voltado para essa base perfeito. matemática. Então você pode ser que a galera que está em casa, que tenha esse senso comum de: "Quero ser programador web e vou para ciência da computação", entre essas 2, né. A gente vai falar daqui a pouco sobre o restante do escopo, que é, né, um escopo maior, computação é gigantesco. Mas entre engenharia e ciência da computação, o senso comum diz: "Vá para ciência da computação", mas é o que o professor Marcos Bion está dizendo: "Analise a grade do curso que você vai". Porque pode ser que os pesquisadores que estão ali montando aquele curso tenham um foco que não seja web. Exatamente. Muitos alunos, às vezes, eles não conseguem escolher o curso corretamente, não por não saber, é porque não sabe nem como pesquisar isso. Sim. Então, eles entram ali em um determinado curso querendo ali uma coisa e não é o que ele estava esperando. Então, muitas das vezes, ele se frustra, Uhum. acha que computação não é para ele Sim. e vai seguir para uma outra área. Mas muitas das vezes, ele só precisava ir para um curso de computação diferente. Uhum. Às vezes o mesmo curso, né, tipo, com o mesmo nome, ele Isso, precisaria ir para ciência da computação, mas em em outra outra universidade que tem um universidade, foco um diferente. foco mais ali voltado para a área de mercado, talvez. Então, qual dica você daria para a galera que está em casa e quer fazer, por exemplo, ciência da computação? Analisar a grade, que tem mais alguma outra coisa que possa fazer? Algo muito comum que eu estou vendo hoje em dia é os alunos entrarem em contato através de rede social, de outros alunos ou até dos professores. Maravilha. Você pode chegar no site da universidade, eu quero cursar engenharia de computação na UFBA. Uhum, Entra no site, olha quem são os professores, uhum. olha, muitas das vezes o coordenador é alguém mais receptivo. Então Sim. você pode mandar um e-mail, perguntando como é o curso, qual é o foco do curso, o que é Talvez que ele visitar, né, talvez talvez visitar. visitar a universidade. Entra na rede social, vê os alunos desse curso, pergunta para ele: como é que é o curso? O que é que eu como aluno, o que é que eu Uhum. esperaria desse curso?". Então ver qual é trabalhos que, os alunos desse curso estão desenvolvendo. Muitas Perfeito, vezes, muito a bom. partir desses trabalhos, a gente começa a perceber que linhas de pesquisa, que linha de desenvolvimento aquele Perfeito. curso pode dar. Muito bom. Muito boa dica essa. Às vezes até olhar o mestrado, quando tem mestrado naquela universidade, né, quais linhas de pesquisa do mestrado, do Isso. doutorado, isso vai dar bons indícios também, né. Muito bom. Até porque, muitas das vezes, a linha de pesquisa das pós-graduação, mestrado e doutorado, reflete Sim, o que acontece dentro da graduação. perfeito. Então, se você tem professores que é mais voltado para a linha, digamos, de embarcado, Uhum. então, na graduação, com certeza, ele tem um foco ali um pouquinho mais puxado para a área de embarcado. Você tem professores muito fortes na área de engenharia de software. Sim. Então, com certeza, ali na graduação, você também vai ter disciplina, você vai ter disciplinas, vai ter mais trabalhos que puxam Optativas mais. também, né, então ver as optativas talvez também pra galera, É também uma boa dica. né. A galera quando for entrar num curso, dá uma olhada nas optativas até pra talvez já pensar em qual vai querer, né. Tipo assim, pá, dentro dessas optativas aqui, porque na graduação tem isso, né, tem no final do curso, você tem que escolher optativas, você pode escolher qualquer uma da grade. É, porque Normalmente isso se geralmente reflete. geralmente não, todos os cursos você tem lá uma quantidade de disciplinas obrigatórias Uhum, e algumas disciplinas optativas. sim, Essas optativas é o que você vai usar para poder direcionar mais o que você quer. perfeito. Então você vai ter disciplinas ali mais voltada para uma determinada área, para engenharia de software, para sistemas embarcados, para computação visual. Então, nesse momento, você vai direcionar ali a sua formação nessas disciplinas optativas. Perfeito. Ó, graduação, então, eu acho que a gente já deu boas dicas aqui pra galera escolher. Daria para ser um bom programador fazendo engenharia da computação? A depender da engenharia, sim. Por exemplo, quando eu fiz engenharia de computação, eu segui mais a linha de sistemas embarcados. Mas tinha muita programação na sua engenharia? Sim, tinha. É tanto que alguns dos colegas, no curso seguiram mais para a área de desenvolvimento de software. Sim. Hoje eu tenho um colega que formou junto comigo, que ele é programador na Capgemini, por exemplo. Nossa, bom, bom. Se formou em engenharia de computação junto comigo, E ele é só que desenvolvedor web. desenvolvedor web. Maravilha, maravilha, muito bom, muito bom.
Engenharia da computação eu peguei disciplinas como orientação a objetos, estrutura de dados, que servem para o desenvolvedor web, né. Exatamente, E porque é a base da programação. sim, algoritmos, estrutura de dados, orientação a objetos, tinha algumas optativas de banco de dados, tinha de sistema web, se eu não me engano também. Tinha sistema web, geralmente é uma disciplina mais optativa, É, a não ser que seja optativa, cursos, optativa, já de desenvolvimento web. sim. Agora, beleza, pegamos aí o panorama de engenharia e ciência da computação, vamos falar dos outros cursos. Quais outras opções a galera que está em casa tem de curso para escolher e o que que você tem de visão, assim, como pesquisador da área de computação, sobre essas outras áreas? Bem, tirando o foco de engenharia e ciência, a gente pode ter cursos, por exemplo, na área de análise de sistemas. Análise de sistemas. São cursos mais voltados ali para a área gerencial, Sim, mais voltados ali para a área de você gerir um projeto de software, você gerir perfeito. pessoas. Uhum. Você pode ter cursos na área de sistemas de informação. Análise de sistemas, então, tá muito mais próximo de ADM ali, né, tem um Isso tem um coraçãozinho de ADM ali, né, tem tem um sim. bacana, bacana. Que inclusive, a nossa área de computação, inclusive, tem esse, tecnologia da informação, né, a informação em si é tratada dentro da área de computação, como quase como uma arquivologia da vida, né, Isso, muito interseção inclusive com arquivologia, mas como formas de gerir a informação, isso. do que necessariamente o computador em si, né. Tem muito disso, então a galera que também gosta dessa área, análise de desenvolvimento de sistema é uma boa. Que mais? SI também? SI é uma disciplina, é um curso também bem interessante. SI já é um curso que é mais voltado ali para a área de desenvolvimento. Sim, sim, Então, muitas das vezes a pessoa quer ser desenvolvedor, então sim. SI talvez Uma boa, seja né, um curso bom para ele. uma boa. Que eu acho que também SI tem algumas coisinhas, muito menos do que análise de desenvolvimento, mas tem um pouquinho do ADM, do tecnologia da informação ali, mais organização da informação também tem ali um pouquinho dentro de SI, né, sistema de informação. A maioria dos cursos vão ter disciplinas ali que seriam bases para a computação, Sim. por exemplo. Se você pega Algoritmos, né. algoritmos, Algoritmos nem vai só pegar a isso, maioria. você pode ter um curso de SI que tem uma disciplina de redes ali. Sim, Você vai ter uma redes, disciplina de redes, vai ter uma disciplina de sistemas sistemas operacionais, operacionais, vai ter uma perfeito. disciplina de agora até me fugiu a mente, mas são disciplinas Banco que de vai dados normalmente banco de tem dados, também. mas são disciplinas que vão formar a base da computação. Por mais que você esteja ali se formando como desenvolvedor, você tem que ter um conhecimento mínimo de como o sistema operacional ele funciona. Sim. Você tem que ter um conhecimento mínimo de como a rede de computadores vai funcionar. Arquitetura de computadores. Exatamente. Você tem que saber ali como os componentes dentro do computador se relacionam. E cada disciplina dessa que a gente está citando aqui, é uma área de pesquisa profunda, né. Com Então, toda tipo, certeza. e é isso que meio que talvez defina também o curso, né. Você tem uma grade de professores, pesquisadores, especialistas em alguma dessas disciplinas, ou em alguma subdisciplina ali dentro, isso vai tendenciar ou diferenciar o curso em algo, né. Bacana. Exatamente. Se você tiver universidade, aí volta aquela ideia de olhar a pós-graduação. Você tem Sim, pesquisadores muito voltados ali na linha de engenharia de software. sim. É muito provável que o curso de graduação você tenha engenharia de software 1 e 2 e ainda tem engenharia de software 3 como optativa. E hoje tem a graduação em engenharia de software também, né. Exato. Já tem graduações em engenharia de software. Engenharia de software, você pode explicar para a galera que está em casa, que não sabe o que que é a área de engenharia de software, mais ou menos como é que funciona? A área de engenharia de software, ela não é a área de programação. Exato. Ela é uma área ali para você gerir a construção do software. Você vai ter disciplinas ali voltada para metodologia de desenvolvimento de software, você vai ter disciplinas voltadas para a área de qualidade de software, vai ter disciplinas voltadas ali para a área de gestão de tempo. Então, muitas das vezes, o aluno, ele vai para essa área pensando que ele vai ser um programador, mas não.
muita das vezes, o engenheiro de software, ele vai estar ali liderando a equipe, Montando arquiteturas de montando a arquitetura do sistema, sistemas. planejando como vai ser aquele software. É, E não necessariamente ele vai estar ali codando aquele sim, sistema. sim, perfeito. Diagramas UML, e aí vai muito nesse Isso, nesse 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 sentido, sentido de de modelagem de modelagem, perfeito. sistemas. Inclusive o mestrado, aqui tem o mestrado do Senai Cimatec, que é focado em modelagem de sistema, né, o mestrado em modelagem de sistema foi o que eu fiz, que tem essa eu fiz dentro da área de pesquisa de sistemas cognitivos. Que também é isso, você vai fazer o mestrado, você precisa analisar sub-áreas ali e ver mais ou menos o que que você quer, o que que você acha legal. Talvez hoje em dia de dar de dica também pra galera tem alguns cursos que têm especializações e mestrados e linhas de pesquisa dentro de IA, né, disciplinas de inteligência Isso, artificial, que hoje está muito em alta, mas tipo, pô, eu estudei a disciplina de IA, de engenharia da computação, eu estudei em 2012. 2012, eu estudei IA na universidade, então, essa parte de IA você viu em alguma desses pedaços, da sua trajetória acadêmica? vi. Eu cheguei a ver também como disciplina de graduação e também cheguei a aplicar um pouco de IA no meu primeiro TCC, se eu não me engano. Foi no primeiro TCC. Uma coisa que vale a gente lembrar aqui é que muitas das vezes a gente está falando: "Ah, a gente vai estudar IA e tudo mais", a gente não vai estudar uma ferramenta de IA, um chat GPT da vida. A gente pode até estudar como construir uma Uhum. ferramenta como essa, que os cursos eles estão pensando nisso, a gente vai desenvolver essas ferramentas. Sim, perfeito. É tanto que nesse meu TCC, eu utilizei IA para poder fazer escalonamento de turmas dentro da universidade. Pô, maravilha. Então usar a inteligência artificial para dizer qual é o melhor horário para colocar aquela disciplina, para não haver choque entre horário do mesmo Sim. professor, não haver choque de horário de disciplinas do mesmo semestre. Pô, Então, isso a gente já utilizava a IA, isso foi o quê? 2012. Então perceba que nossa, já tem muito tempo. muito antigo. Muito bom, cara, muito bom. E você continua vendo alguma coisa de IA depois, mestrado, doutorado? Continua vendo, assim, como disciplina ou como em algum artigo, você sempre olha, vê como é que tá a área de IA dentro da área acadêmica? A área acadêmica, ainda mais depois desse boom das IAs, de ferramentas de IA que todo dia surge uma nova, então a área acadêmica ela está muito, ativa nessa área de pesquisa de inteligência artificial. Então a gente sempre, visa a pesquisar novas ferramentas, novos métodos para melhorar esses recursos de IA. É tanto que, essas novas ferramentas de IA que elas surgem cada vez melhores, é por conta de muita pesquisa. Sim, Não só dentro das universidades, mas essas grandes empresas, Big Techs, elas fomentam muito a sim. pesquisa na área de IA, porque é um produto para É, elas. é o core delas, maravilha. É, muito bom. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse lance da docência, né? Você deu aula como professor substituto da UFRB, foi professor de outras universidades particulares, depois agora professor da Universidade Federal, do Vale do São Francisco, professor efetivo, foi coordenador e tudo mais. Dentro da área, quem está nos ouvindo gosta de computação, como é que você veria hoje, poderia organizar aí para a galera que está nos assistindo, uma trajetória para a docência? Então, o cara, vamos supor que o cara, ou a pessoa hoje, ela gosta de ensinar e gosta de computação. Que tipo de coisa ela deve ver? O que que ela, por onde ela vai? Hoje tem curso, né, de Na área de licenciatura em licenciatura em computação. computação. Hoje a gente já tem esse curso e a gente tem uma quantidade de cursos até grande, se eu não me engano. Uma vez eu não lembro aonde foi que eu vi esse dado, e nem se o dado está correto, mas tem no Brasil cerca de 80 cursos de licenciatura em computação. Sim, não deve Então, estar atualizado, porque hoje em dia tem tem bastante, eu vejo bastante, bastante, mas então com certeza tem mais de 80. tem mais de 80. Então, se a pessoa gosta da área de computação, gosta de ensinar, quando eu digo gosta de ensinar, realmente é algo que, a meu ver, é necessário. Sim, Porque você chegar em uma sala de aula
Seja para dar aula no ensino básico, no ensino superior, você precisa gostar daquilo. Sim, Muitas das vezes vai ouvir desaforo de aluno, vai dizer que sua aula é ruim e tudo mais, mas você realmente precisa. O curso de licenciatura, ele é interessante, muitas das vezes, por conta de técnicas de docência que você precisa aprender. perfeito. Eu, por exemplo, como não fiz licenciatura, eu fiz engenharia, Você fez o caminho mais longo, mais né, cara? longo, Você eu literalmente precisei estudar em como ensinar. Chegou um determinado momento, eu no início ali da minha docência, eu teve momentos que eu travei ali, não em sala de aula, mas me hum. bateu uma crise ali profissional, pensei em até desistir da área de Ah, não, docência. você Eu chegava e falava: "Não, minha aula não tá boa, minha aula tá ruim, tá isso, tá aquilo". Conversei muito com algum dos meus professores mesmo, eles tentaram conversar comigo a respeito de como dar uma boa aula e tudo mais. Fui pegando uma dica aqui, uma dica ali, mas chegou um determinado momento que só a dica já não era suficiente. uhum, Eu precisava melhorar de alguma forma. E então foi aí que eu comecei a estudar realmente técnicas de como a gente desenvolver uma boa argumentação, como a gente preparar um material visual melhor, e até que cheguei em momentos que eu estava estudando sobre aprendizado significativo. Então, ver como é a melhor forma de você conseguir prender o aluno a um determinado conteúdo, você utilizar um conhecimento prévio do aluno para você poder, usar isso como um gancho para você ensinar algo novo a ele. Como a gente conseguir fazer uma análise de diagnóstico nos alunos, para a gente ver o que o aluno sabe ou não sabe, e a partir disso a gente conseguir enfrentar melhor os problemas do aluno e não deixar outros alunos ali, mais atrasados, vamos assim perfeito, dizer, no perfeito, curso. perfeito. Você então hoje aplica você começou a estudar pedagogia, tudo isso vem da pedagogia, né. Isso, Existe então uma área, provavelmente, né, por existir licenciatura da computação, existe uma área da computação e da pedagogia que elas estão em intersecção ali, né. isso. Tanto não só de curso, mas de pesquisa. Então, provavelmente existem muitos pesquisadores da área, de licenciatura de computação, pedagogia e computação, e ali deve sair também artigos e material para você consumir como professor e como pesquisador também da área de docência e computação, para poder aplicar, né, no dia a dia, na sala de aula. Então você recomendaria a galera, quem quer ser docente, quem quer ensinar na área de computação, licenciatura da computação. Exatamente. O curso de licenciatura de computação vai lhe dar uma base boa, ali da área de computação, E da e ao mesma mesmo forma ver tempo as linhas de pesquisa, mesma coisa. isso. E ao mesmo tempo, você também consegue se preparar para ser um bom professor. Até Certo. porque dentro do curso de licenciatura, você vai ter que fazer estágio em escola, vai ter que fazer Hum. trabalhos na área realmente de ensino. A Isso eu só vim fazer depois de muito tempo. a licenciatura lhe salvaria hoje, né, se você tivesse feito a Exatamente. licenciatura da computação, teria lhe ajudado bastante. E muitas das vezes a pessoa também pode pensar: "Mas se eu fizer um curso de licenciatura, vou acabar pegando disciplinas ali que não é da área de computação, eu não vou conseguir me formar bem na área de computação". Não é verdade. Eu conheço hoje em dia muitos licenciados que são Sim, excelentes programadores. sim, 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 Então, o curso vai conseguir lhe trazer uma base boa de computação, lembrando, uma base boa. sim. Não, você não É, vai esperar, o cientista da computação e o engenheiro não sai pronto para programar. não sai, não sai. Para programação web, para o mercado de web, então, da mesma forma, o licenciado também precisa estudar a programação web, caso ele queira, né, entrar na área de desenvolvimento web. Maravilha. A Graciele Tavares, a gente tem um episódio com ela também aqui, e ela é licenciada em ciência da computação pela Universidade Federal também, ela fez licenciatura. Excelente. E está fazendo mestrado lá também. Na Fazendo UFBA, né? mestrado lá na UFBA, dentro Do do pessoal programa. de pesquisa, do programa de pesquisa de licenciatura em computação. Muito bom, bom, maravilha. Você então, assim, quem está nos assistindo teria aí a opção de fazer uma licenciatura em computação e seguir a carreira, a área tanto de pesquisa quanto de ensino, ali. Teria a opção de entrar como pesquisador só da área de computação, pura e aplicada ali, como ciência da computação, por exemplo.
sem a parte de docência necessariamente, ensino. E teria a opção de entrar ali numa engenharia para ser engenheiro mesmo, né? Trabalhar com engenharia de software, alguma coisa do tipo, assim, projetando software numa camada mais macro, né? Um SI da vida para ser programador ali, ou ser um administrador de times de programação. Correto. Bacana. Então são muitas vertentes, né? Muitas possibilidades aí, provando mais uma vez que computação não é o cargo. Não, computação é um mundo a ser explorado. É um mundo. Maravilha, muito bom, Marcos. Eh, Bião, quais são, ainda dentro da área de docência, quais são as metodologias? Você falou bastante sobre tentar entender o aluno ali, tentar entender o que que ele quer fazer. Você falou bastante sobre aí aplicar um teste para entender ali o que que o aluno não sabe para poder trabalhar em cima disso. Mas quais são as metodologias de ensino na sua aula que são diferenciadas, assim, que você consegue hoje, depois de anos de experiência, aplicar na sua sala de aula e que tem funcionado melhor? Bem, isso aí a gente tem até alguns exemplos para poder dar. Mas como eu mencionei, eu geralmente gosto de fazer essa análise, não necessariamente é algo ali, um teste para o aluno responder, é algo que a gente vai percebendo ali Uhum, em meio à aula. E aí a gente começa a perceber, o que o aluno ele tem uma maior capacidade do que um outro aluno em um determinado ponto. uhum. Tem determinados alunos que eles conseguem se ressair mais do que outros. Hum, Então a gente começa a pegar esses alunos sim. e meio que fazer eles ensinarem os colegas. Uma linguagem própria, né. Isso, É uma geração isso. normalmente, não necessariamente, mas normalmente próxima ali. Isso. Um exemplo disso foi uma disciplina, acho que de introdução à programação, que eu Sim, ministrei uma vez. Eu comecei a ali mapear alunos que estavam tendo um desenvolvimento melhor de código, isso a nível de código sim. realmente, do que outros. E no meio do semestre, eu fiz umas 2 atividades de programação em par. Hum. Justamente para poder pegar alunos que estavam com maior Sim. desenvolvimento e alunos que tinham uma dificuldade maior, e eles começaram a programar junto. Caramba, que legal. E então, esse que tinha uma habilidade maior, o papel dele era meio que ensinar ao outro. Então acho que foi por 2 aulas, a gente trabalhou nessa perspectiva, de programação em pares. Ó, e algo muito prático, né, do mercado Do mesmo, mercado, assim, o mercado faz isso. exatamente. E era justamente isso, essa justificativa que eu dava para os alunos. Sim. Vocês querem experiência de mercado? Pair Programming. É, Vocês vão ter algo que o mercado utiliza. sim. Então a gente tinha essa Narrativa essa ali, né. narrativa Sim. dentro ali da disciplina. Um outro exemplo que eu tenho é eu chegar para os alunos e falar: "Ah, o projeto final da disciplina é por vocês, me diga aí o que é que vocês querem fazer". Dentro da disciplina de circuito digital, um aluno chegou para mim e falou: "Bião, bora fazer um trabalho com Minecraft". Eu falei: "Como assim?". "Ah, não, porque Minecraft tem lá um plugin que você pode colocar porta lógica e tal, e aí a gente pode fazer alguma coisa". Eu falei: "Tá bom, me dá aí o final de semana que eu vou pensar em alguma coisa". Na aula seguinte eu cheguei para eles: "Então tá, vocês vão desenvolver uma casa inteligente dentro do Minecraft, utilizando as portas lógicas. Vocês vão também desenvolver um site que tenha lá a parte teórica do conteúdo, os exemplos todos vão ser utilizando Minecraft. Vocês vão ter que colocar ali para quem acessar o site, o download no mapa, para eles poderem baixar, fazer os testes, e isso ficou tudo disponível no GitHub, tá lá aberto. Nossa, Para quem maravilha. quiser pegar, baixar os mods lá do Minecraft e testar. Ficou bem acadêmico, bem pedagógico e com aplicação E prática em do interesse dos computação. alunos. E do interesse dos Tinha alunos. um dos alunos que ele me, relatou que às vezes usando o computador, ele ficava com náusea. Eu acho que era algum problema com o Sim, óculos sim. dele. Aí eu falei: "Velho, então tenta não fazer tanto". "Não, professor, eu tomo Dramin e faço". Eu Arrasou, falei: "Velho, calma, não precisa disso tudo". Mas: "Não, não, professor, tá tranquilo, tá tranquilo". Por quê? Porque era algo que ele gostava. Então, ele conseguiu fazer o projeto da casa tranquilamente.
Então a ideia da gente aproveitar o conhecimento dos alunos, a Sim, ideia de aproveitar a motivação dele, a gente puxa isso para dentro de sala, sim, para fazer justamente os alunos se motivarem a aprender aquele conteúdo. perfeito. Então ele super interessado em Minecraft, pegou todo o conteúdo de circuito digital e aplicou isso dentro da disciplina. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Isso exige da sua parte também um trabalho grande de mapeamento, né, de uma turma. A gente está falando de quantos alunos normalmente numa turma sua? Se a gente for falar da Univasf, tem turmas ali com 15, 20 alunos, por exemplo. Mapear o perfil deles, mapear os gaps, né, deles ali, as pendências deles. Isso do ponto de vista técnico, né, muitas vezes, né, do Sim. ponto de vista de conhecimento técnico, conhecimento científico, que é a parte acadêmica, e pesquisa ali também envolvida, né, o quanto eles conseguem. Você aplica muito artigos científicos em suas aulas? Como é que é? Geralmente, eu gosto de dar essa experiência para eles. É bom. Então, ali no semestre, ali em uma outra disciplina, eles têm que desenvolver ali um artigo. Mesmo alunos que querem seguir mais para a área de mercado, Sim. você saber escrever um artigo científico ajuda até depois ele a escrever um relatório Uma técnico, documentação, um uma relatório técnico, documentação. exato. Não, Ah, e até publicar a solução de mercado deles, né. exato. Então, dar essa experiência para os alunos é algo que para mim é essencial. Um outro exemplo foi em uma disciplina de primeiro semestre, também uma disciplina de introdução à programação. Tinha um aluno, naquela época ainda não era comum você ter muitos alunos que chegam na universidade já sabendo programar. Uhum. Ainda era algo ali, ó, que um ou dois ali no máximo já sabia. Então nessa turma, tinha um aluno que ele já programava, ele já trabalhava inclusive. E aí eu falei: "Velho, eu vou usar esse aluno em algum momento". Então a gente foi no decorrer das aulas, chegou um momento em que eu já tinha dado a gente já estava no assunto de laços de repetição, tinha dado o laço while e ia entrar no laço for. Eu cheguei para ele e falei: "Velho, você topa em você ministrar uma aula?" Ah, ele: "Professor, será que eu consigo?" "Consegue, eu te ajudo e tudo mais". E ele foi e ministrou a aula pra gente. Claro que, tipo, eu estava ali ainda Mediano, no mediano, mediano, sim. caso ele falasse alguma coisa errado, caso ele precisasse de ajuda ali, eu estava ali para poder Sim, mediar, mas ele conseguiu fazer a aula tranquilamente. maravilha. Então foi uma experiência que ele pôde ter ali naquele momento, não foi algo que eu consegui proporcionar a todos os alunos naquele Claro, instante, claro, claro. mas foi algo que pontualmente eu consegui fazer ali com aquele aluno. E esse lance de dar experiência para o aluno, eu acho que isso que é sensacional, né, porque isso é excepcional inclusive, porque, tipo assim, você passa pela graduação, muitas vezes você, não escrever um artigo científico numa graduação vai te atrapalhar lá na frente, só depois que a gente descobre isso, né. Então, tipo, você dar a oportunidade da galera escrever um artigo científico, talvez traga inspiração para quem quer ser pesquisador ali dentro. Exatamente. Você dá a oportunidade de um aluno dar uma aula ali, talvez inspire até outro aluno, dizer: "Pô, se esse aluno, que é aluno, consegue dar uma aula, eu consigo também". Então, inspirar a galera para a docência, quando você faz o pair programming ali, inspirando a galera ao mercado de trabalho ali, de programação E na não prática, assim. só inspirar em relação ao mercado de trabalho, mas inspirar também em companheirismo. Sim. Uma coisa que eu aprendi muito dentro da área de computação na universidade é que, pelo menos pelas minhas experiências, é um grupo muito unido, a galera de computação. Toda essa questão de comunidade e tudo mais. E isso eu incentivo desde a primeira aula. Eu incentivo os alunos: "Ó, velho, não sabe, pergunta, não sabe, procura o colega vai lhe ajudar". Eu sempre incentivo a eles se ajudarem em si. Justamente porque quando a gente for chegar no mercado de trabalho, por todas as experiências que eu tive, a gente é uma comunidade e a gente está ali sempre um ajudando ao outro. Claro que sempre existe gente ruim, independente da Uhum. profissão, a gente vai encontrar. Mas, no geral, você sempre procura ali gentes de bom coração, Sim, gente companheira, sim. para poder você conseguir ajudar e galgar um caminho junto. Eu acho que todo mundo que veio aqui no podcast, todos, a maioria, todos da área da computação, sempre disseram muito isso, né? A importância da comunidade. E a comunidade, quando a gente fala a comunidade de computação, a gente está envolvendo.
pesquisadores da área de computação, professores da área de computação, programadores, pessoas da comunidade que muitas vezes não é necessariamente a comunidade de computação no âmbito geral, mas às vezes é a comunidade Python, a comunidade DevOps, a comunidade JavaScript, a comunidade PHP, a comunidade whatever, Golang. Então, esse lance de você incentivar que os alunos da Univarsal de Ciência da Computação formem uma comunidade, se enxerguem como uma comunidade. Isso é bacana porque também prepara eles para as comunidades de computação que estão aí, né? Comunidade Python, os eventos, estarei inclusive na Python Brasil aí, a galera que me acompanha, que não conhece, tem agenda de eventos no meu site, rafaellevi.com.br, tem lá a agenda de eventos, eu vou para os eventos ao redor do Brasil, eu vejo muito isso. E isso eu acho que é importante nascer na universidade, sabe? Os alunos que entram na universidade estão muito verdes ainda, eles têm que saber que tem comunidades de tecnologia, tem comunidade open source. Então, tipo assim, o open source na nossa área de computação, ele é gigantesco, Gigantesco. gigantesco, né? OpenCV nasceu open source, e, tipo, entendeu? A gente estava falando sobre visão computacional, então ferramentas de Python que usam para visão computacional, tudo isso são ferramentas abertas. Então, criadas muitas vezes, em conjunto com a academia, com a universidade. Então, um Exato. pesquisador que está ali contribui para o repositório, um repositório qualquer, de qualquer linguagem. A galera que está programando em uma empresa específica, como você falou, por exemplo, a Google colabora com vários projetos open também. Então, tipo, tem muito essa união de algumas pessoas que trabalham em algumas empresas, com pesquisadores, com docentes, com programadores, profissionais da área, isso é bacana. E é muito comum também a gente, por exemplo, tá desenvolvendo algum projeto, aí precisa de uma biblioteca para fazer algo específico. A gente pesquisa, aí acha uma biblioteca que foi um cara que desenvolveu isso há uns 5 Sim, anos atrás, tá ele sozinho dando manutenção naquilo, tá lá no GitHub, a gente utiliza. E, velho, foi um trabalho que o cara fez sim, há muito tempo, tá lá e você tá utilizando. sim, sim, perfeito. Então, a comunidade é isso também. É você estar ali disponibilizando o seu código, disponibilizando ali algo que as pessoas vão utilizar, vai ser útil para as pessoas. Perfeito. E é interessante você trazer isso dentro do seu contexto de sala de aula e do contexto de universidade para quem está iniciando, porque traz visibilidade. Hoje em dia, no mundo de redes sociais, no mundo de visibilidade de perfil, você ser contribuidor de um projeto open que muita gente usa na comunidade, isso traz visibilidade, né? Isso traz essa uma empregabilidade maior, você participar dos eventos de comunidade também é bacana. A gente estava falando você estava falando desse lance de que você aplica muito na sala de aula de pedir para o pessoal escrever um artigo. Isso já ajuda o menino quando ele for submeter um call for paper num evento para palestrar. Então, a docência também ajuda muito nessa questão de palestrar em eventos. Você já organizou eventos e participou de eventos? Como é que é eventos de tecnologia para você? Eu já participei de alguns eventos, agora, geralmente é muito bom, porque, a gente costuma fazer um network muito bom em evento. Eu tenho um exemplo que eu dou com meus alunos, que eu acho que antes de eu terminar a engenharia de computação, eu peguei e fui para um evento de JS, o JS Day. Não programo em JS, eu tenho um trauma grande com JS, mas eu fui para esse evento. Show. Chegando lá, várias palestras e tudo mais, aí chegou um cara que ele trabalhava em uma empresa multinacional na área de programação, que eu não me recordo agora o nome. E aí, depois da palestra dele, eu cheguei do lado dele e comecei a conversar. A gente bateu um papo de acho que uns 15 a 20 minutos, e aí, dessa conversa, eu saí com entrevista de emprego. Nossa! Cheguei a fazer foi uma primeira etapa da seleção, Mas era para passei programador? para programador. Participei da primeira etapa, passei. Na segunda, eu não passei porque eu acho que eu não era formado ainda. Ah, Foi tá. isso ainda tem Uhum. tempo, acho que foi em 2015, se eu não me engano.
E aí eles falaram que o meu perfil ainda não era para empresa e tal, falaram que eu ainda Aham. não era Normalmente formado, pega o pessoal que já é formado, né. principalmente antigamente. Aham, é. E aí, por conta disso, eu não comecei a trabalhar com eles. Mas de um simples conversa de 15 a 20 minutos, Sim. eu consegui uma entrevista de emprego. Então, participar de eventos é algo excelente. Eu sempre incentivo os alunos a participar dos eventos. Falando em realização de eventos, o primeiro evento que eu ajudei a organizar, eu ainda estava no curso de engenharia de computação, eu era aluno, e a gente teve o primeiro evento de computação dentro da UFRB. Os professores em si acabaram, eh, organizando mais o evento e a gente, aluno, a gente ficou mais ali no suporte. Sim. A gente tinha um negócio que os professores falavam que a gente ia ser a babá dos palestrantes. Uhum. Cada um ficou meio que na incumbência de verificar se o palestrante já tinha sido buscado no aeroporto, se Uhum. já tinha chegado no hotel, o horário para ele não se atrasar, para a gente já deixar tudo organizado nesse sentido. E esse foi o primeiro evento que a gente participou, ou melhor, que eu ajudei na organização. Nessa época, eu era aluno de engenharia de computação Sim. e eu era professor, também Sim. substituto na época. Então eu pegava também meus alunos lá, ainda primeiro, segundo semestre, trazia para o evento, falava da importância de participação do evento, falava da importância ali da questão de comunidade, da gente ter network, que a partir desses eventos a gente conhecia não só gente no mercado de trabalho, mas estudantes de outras universidades, Sim. que a gente pode trocar experiências. E aí é algo que eu fui levando os alunos nesse sentido. Depois disso, eu já cheguei a participar de vários outros eventos, mas eu costumo, mencionar muito o primeiro evento que a gente fez lá na Univasf. Não foi um evento grande, foi um evento pequeno de recepção dos alunos, mas a gente já chegou e falou o seguinte para os alunos: a gente começou a falar de toda essa questão de comunidade, começou a falar da questão ali de ajuda de um ao outro, e a gente começou a convidar também pessoas de fora para poder palestrar. A gente trouxe desenvolvedores grandes da área de software para mostrar a experiência no mercado de trabalho, Sim. para os alunos verem, olha, é isso que está esperando vocês daqui para frente. Sim. Maravilha, isso é muito bom, cara, muito bom mesmo. Você então julga hoje que é essencial para qualquer pessoa que está iniciando na carreira de computação participar da comunidade no sentido, às vezes, micro ali dentro da própria universidade, mas também no sentido macro, ir para outros eventos, conhecer outras pessoas. Exatamente. Hoje em dia, eu costumo dizer que o network, às vezes, vale até mais do que o próprio Sim, conhecimento. sim, sim, sim. Maravilha, isso é muito bom. Muito bom mesmo. E tem eventos também de comunidade que tem muitas empresas, né? Correto? Então, tipo, essa conexão das empresas que muitos jovens que estão estudando querem, eles vão encontrar nos eventos. Então, isso é bacana. Às vezes o aluno ele tá buscando: eu queria trabalhar em uma big tech, queria trabalhar em uma empresa grande", e muitas das vezes tem gente dessas É, empresas é, lá nos eventos, Participe dos eventos. participa dos eventos. Maravilha. Marcos Bião, a gente falou sobre essa carreira da docência sua e a gente falou sobre o lance do processo, né? O processo tanto acadêmico quanto de concurso mesmo para professor. Explica para a galera que está em casa qual é o processo acadêmico. Então, a pessoa entra na graduação, faz o vestibular, o Enem hoje em dia, entra na graduação. Entrou na graduação, a gente falou sobre análise de linha de pesquisa, que é interessante, disciplinas optativas ali, e para você ter uma noção do que você vai estudar dentro da universidade. Eh, Depois a pessoa faz o TCC. Como é que é o processo do TCC para a galera entender? Como é que funciona essa, que é a primeira parte burocrática que você enfrenta, Isso, né? isso. Geralmente os alunos entram e não sabe ainda as áreas que ele vai poder seguir.
Isso através de projetos que ele pode participar, através de algum trabalho de disciplina, artigos que ele vai escrever, disciplinas optativas que ele vai direcionando ali a linha dele. Sim. Geralmente essa linha que o aluno vai traçando já é um direcionamento para o TCC dele, Uhum. que vai ser o primeiro trabalho formal que ele vai ter que apresentar. Então, você já deve ter um contato ali com um professor para ser seu orientador. Uhum. Muitas das vezes já é um professor que foi seu professor em alguma disciplina. Que você se deu bem normalmente. E isso é interessante que seja um professor que você tenha ali uma certa afinidade, porque você vai ter que encontrar ele direto. Uhum. Muitas das Pra vezes revisar seu projeto. para revisar o projeto, para te poder tirar dúvidas. E você ter um bom orientador é essencial. Hum, Você ter ali uma pessoa que vai poder lhe direcionar no caminho, perfeito. não é uma pessoa que vai fazer o trabalho para você. O papel do orientador não é fazer seu trabalho, é lhe ajudar direcionando você. Eu tive uma experiência muito boa com o meu primeiro orientador, Thiago Mota. Ele foi um cara que me ajudou muito nesse sentido, porque ele falava assim: "Bian, você vai seguir por esse caminho". Eu seguia, encontrava uma dificuldade. Ele já sabia que eu ia encontrar essa dificuldade. Ele me botou no caminho justamente para poder encontrar. Uhum. E a partir disso, eu pesquisava e tudo mais, descobria qual era o problema, solucionava e ia seguindo. Então, ele já me direcionava no sentido ali de eu poder aprender mais. Então, um orientador bom vai ser excepcional nesse momento. E aí, logo em seguida, você vai ter o TCC, Vai ter que a já disciplina tem a que você disciplina de vai se TCC, matricular. que ali Ma você vai mais existe o professor do TCC, sim. que ele vai lhe direcionar ali em como você escreveu o TCC, vai falar ali de regras da BNT, vai falar como você fazer um trabalho de TCC, o que é que você deve escrever, não falando do tema, mas Sim. você deve escrever uma boa introdução, você tem que ter objetivos de pesquisa, tem a sua hipótese, como você vai fazer os testes. Isso tudo engloba também a disciplina de metodologia científica, né? Isso, perfeito. Que é interessante se não tem na sua universidade e você entra na universidade e não vê ele na grade, talvez esteja numa De uma optativa, optativa. e se não estiver, é necessário que o aluno estude um pouco disso, né? E tem livros sobre metodologia científica e tudo mais, que é interessante, o aluno estudar ali. Beleza, estudou metodologia científica, identificou um professor com linha de pesquisa boa que você quer seguir, um bom orientador, pegou a disciplina de TCC e aí ele vai escrever o TCC dele, correto? O Correto. projeto. Ele vai escrever ali o projeto e, muitas das vezes vai precisar realizar ali testes, fazer algum tipo de implementação, isso a depender da área que o estudante estiver seguindo. Vai precisar fazer algum Ensaio protótipo, clínico, ensaio, sim. e a partir daí com os resultados você escreve seu TCC. Apresenta, e aí Apresenta numa banca? apresenta em uma banca, geralmente uma banca com no mínimo 3 professores, incluindo o seu orientador. Perfeito. Vale ressaltar que a banca não está ali para detonar o aluno. Sim. A banca Normalmente detona, mas não tá ali pra detonar. mas a banca está ali para poder lhe ajudar a construir aquele seu trabalho. Perfeito. Que ele inclusive vai precisar lá no mestrado. Exato, Ele vai precisar desse conhecimento de arquitetar um texto científico com um corpo científico. isso mesmo. E aí, a partir de toda essa experiência, ele vai ter uma bagagem maior para poder ir ou para uma pós-graduação ou ir para um mestrado. Então, até a pós-graduação, ele vai precisar também desse escopo, mesmo que a opção dele seja uma pós. Isso, Perfeito. Uma vez feito a graduação, então, ele se formou só com o diploma, né? Foi o que você falou. sim, O diploma não sai na hora que ele se forma, não sai. aí ele tem que ver a burocracia da universidade dele para poder resolver o diploma. Com o diploma em mãos, ele consegue. Aí ele vai ter que ficar atento às universidades que têm a pesquisa, os A linha grupos de de. pesquisa. Então, existiam os programas de pós-graduação que ele vai ter que analisar das universidades que ele pretende, correto? Isso. Muitas das vezes, isso já é algo que você tem que ver ainda dentro da graduação. Bacana. Boa. Porque a partir disso, você já pode: "Ah, eu quero fazer um mestrado
em uma universidade X. Na Uhum, universidade X tem uma linha de pesquisa interessante. uhum. Então, se você quer muito seguir para essa área, Perfeito. é bom que você, na graduação, seu TCC, seus trabalhos Sim. sejam também direcionados nessa área. Ou não, você já pode ter uma linha de pesquisa específica e Uhum. aí vai procurar programas de pós-graduação que trabalhem nessa linha. Dentro da sua linha, perfeito. E aí, uma vez você identificando a universidade e o programa de pós-graduação, como é que funciona? É um edital? Como é que funciona esse você tem que ter o pré-projeto, como é que funciona isso? Isso varia um pouco em relação de universidade para outra, Sim. mas todas elas vão ter um edital. Esse edital, ele pode ser uma vez por semestre ou uma vez por ano, que também vai variar Como é que ele fica sabendo? No site do no programa, site no do programa. site do programa de pós-graduação, perfeito. Hoje em dia também nas redes sociais você segue o programa lá na rede social, e aí geralmente quando o edital é lançado, eles também S mostram lá perfeito. no Instagram e afins. Então, no edital, ele vai ter lá as regras que o aluno precisa seguir para poder se inscrever nesse programa, vai dizer lá o número de vagas, vai dizer os documentos necessários. É interessante que ele já tenha o orientador nesse ponto, do programa, ou pelo menos já conheça. Nesse momento, a maioria das universidades, ele pede para você indicar quem é que você quer que seja seu orientador. É bom que esse orientador então te conheça. E tem alguns programas que dizem que se você já conversou com esse orientador, com esse possível orientador, você tem uma pontuação a mais. Perfeito. Porque nesses editais, eles têm o que a gente chama de barema. Barema é tudo aquilo que você pode somar pontos ali dentro Para do entrar. para entrar. Quando eu fiz o programa de mestrado, tanto de mestrado quanto de doutorado, você precisava entregar um projeto, Esse eh, esse escopo do projeto também tem no site tem no site. do programa de pós-graduação, Isso. perfeito. Mas aí você vai dizer mais ou menos o que é que você quer trabalhar dentro do mestrado. Ao longo do mestrado isso pode mudar? Pode. Em conversa com o orientador e tudo mais, vocês podem acabar trocando isso para Sim. um determinado caminho ali um pouco parecido, ou pode até mudar completamente a sua linha de pesquisa. Normalmente é uma linha de pesquisa meio guarda-chuva de um professor ali, né? Isso. E através desse projeto e do barema que você vai ali pontuar, você vai ser ranqueado e vai definir se você entra ou não no programa. Perfeito. O que é que a gente tem nesse barema? Tem participação em projetos, tem escrita de artigo, tem participação de eventos, tem Tudo que você como professor incentiva os alunos a fazer. Então, tudo isso que a gente vem trilhando dentro da graduação sim, vai servir não só para experiência, para conhecimento, mas também vai servir para você entrar em um programa de pós-graduação. sim, perfeito. Então, dado o projeto e essa pontuação, você vai ser ranqueado e ali você pode ficar com o seu orientador, que você Uhum, escolheu, sim. mas pode ter alguma situação que você fica com outro professor. Tem um co-orientador também, né? Tem o Que co-orientador. pode ser alguém que pega um pedaço da sua linha de pesquisa, né? Isso. Mas ainda seguindo nessa linha do orientador, Perfeito. eh, muita das vezes você vai ficar ali com o professor que você escolheu, porque você já conversou com ele e ele Sim. vai dizer: "Ah, não, eu tenho vaga para esse semestre ou não tenho". Uhum, Então, se ele falar: "Ah, eu tenho vaga e tudo mais", é provável que se você tiver a pontuação adequada, você entre e fique com o professor que você escolheu. perfeito. Caso contrário, ele diga ali que tem vaga e tal, mas teve muito aluno que quis aquele professor, cada professor ele tem um limite ali de alunos que ele pode De orientar, de orientandos. orientandos, e ali ele já extrapolou a quantidade, só que você entrou, mas passou da quantidade daquele professor. Perfeito. E aí você acaba sendo escalonado para outro professor, que ali Ou ou aguarda próximo ano, próximo você edital. pode optar por aguardar o próximo ano. Mas ali o colegiado, ele vai definir quem vai ser o seu orientador, Perfeito. e a partir dali você opta, ou fica com esse professor que foi Sim, indicado a você, ou você não entra e espera uma próxima chamada. perfeito. Aí você pode também, para quem não tiver a criatividade do tema, pode pedir sugestão de tema ao Exato. o orientador inclusive ama isso, né. Ama sim. Muitas das vezes, como foi meu caso, eu entrei tanto no mestrado quanto no doutorado, ali com a linha
de pesquisa. Aí eu queria trabalhar nessa linha, queria fazer algo nesse Sim, sentido, mas eu ainda não tinha exatamente o projeto que eu queria atuar. perfeito. E aí, em conversa com o orientador, ele vai dizer: "Ah, não, aqui eu trabalho em tal linha de pesquisa, aqui a gente pode fazer isso ou tal projeto". Muitas das vezes, ele dá ali algumas opções para você de Maravilha. projetos que ele gostaria que algum aluno Então, fizesse. sob o guarda-chuva dele ali. Exato. E a partir dali você pode meio que escolher um daqueles projetos. Uhum. Agora também é importante lembrar, o projeto tem que ser de interesse do aluno também. Uhum. Por quê? Perfeito. Meu orientador de mestrado mesmo falava: "Daniel, eu tô aqui para lhe ajudar, tô aqui para orientar, mas eu não vou pegar na sua mão. É, O projeto que você escolher, você tem que se dedicar. Eu não vou ficar ligando para você perguntando se você tá fazendo. Se você não fizer, o problema é seu. Então você tem que se engajar, você tem que escolher um projeto que você queira fazer". e correr atrás do orientador, no caso. Pedir: "Ó, revisa aí, vê como é que tá". Exatamente. O orientador, na maioria das vezes, não vai correr atrás de você. Perfeito. Ou na verdade, eu acho que eu nunca vi situação em que o orientador corre atrás do aluno, é sempre ao Exato, contrário. sempre ao contrário. Então tem que ser uma linha de pesquisa, um projeto em que você, aluno, se interessa em fazer. Porque pelo professor, aqueles projetos ali interessam a ele. Perfeito. Muitas das vezes, aqueles projetos são continuações de projetos passados do grupo de pesquisa Uhum. e precisa que um novo aluno agora dê continuidade. Perfeito, perfeito. E aí, o aluno entra no mestrado, vai fazer as disciplinas. Você tem ali uma quantidade de disciplinas a serem seguidas, geralmente tem aquela mesma pegada É ali bem da reduzido, né, bem a reduzido em relação à quantidade é graduação. bem reduzido. Na graduação a gente tem umas 30 e poucas disciplinas. No mestrado a gente vai ter ali menos de 10. É, perfeito. Mas naquela mesma naquele mesmo sentido, algumas disciplinas obrigatórias e algumas disciplinas optativas, que aí as optativas geralmente é o orientador e você ali que indica Sim, qual o que é que vai ser cursado. É tanto que o orientador precisa autorizar que você curse aquela disciplina, perfeito. justamente porque ele está olhando assim, você está fazendo uma linha de pesquisa na área de banco de dados. Hum, Aí ele olha assim: "Por que você vai fazer uma disciplina na área de não faz de sentido. sistemas embarcados?". Não faz Uhum, sentido. sim. Faz algo ali na área de inteligência artificial, talvez possa surgir um insight para você Sim, utilizar dentro ali do seu projeto. Então os orientadores, eles estão ali também para conseguir direcionar o aluno dentro da pesquisa. perfeito. E aí a parte burocrática do mestrado tem a apresentação da dissertação, tem a prévia, né, e Isso, a prévia a gente chama de qualificação. tem a Então, qualificação. geralmente, na metade o mestrado geralmente são 2 anos, então com um ano de mestrado você tem que qualificar. Uhum. Esse um ano ele pode ser jogado um pouquinho Sim, para frente. a qualificação é uma apresentação É uma do apresentação que projeto você como tá, parcial. parcial, é uma apresentação do projeto parcial, você já tem que ter ali pelo menos alguma coisa já desenvolvida, e isso vai passar por uma banca, da mesma forma que você vai fazer sua defesa, uma banca ali com 3 professores. E aí você vai defender ali o seu trabalho. Os professores, eles podem dizer: "Não, seu trabalho tá complexo demais", ou então você Uhum. está tentando abranger uma área muito grande, é melhor você reduzir. A banca, Normalmente é o que é o que acontece. acontece. Normalmente a banca, ela não ela não sobressai sobre o orientador, ela vai dar Ok, sugestões. perfeito. Então o aluno, junto com o orientador, vai decidir se acata ou não a Uhum. sugestão da banca. No meu mestrado foi assim, eu estava trabalhando com modelo matemático para estimativa de consumo de energia, Sim, em sensores multimídias. Aí eu estava fazendo cálculo para imagem, para vídeo e para áudio. Só que aí a banca, ela decidiu não, que o trabalho ia ficar muito pulverizado, sim, então ela sugeriu que eu focasse apenas na imagem. E aí foi o que a gente optou. Então, o meu modelo calculou quanto é que um nosso sensor multimídia gastaria de energia para tirar uma foto. perfeito. E é daí que surgem as super especializações, né, tipo, pra manter qualidade de pesquisa que se Exatamente. super especializa. Isso. Ah, Porque você está ali desenvolvendo um ponto que na maioria das vezes nunca ninguém fez. sim, Então você está ali só esticando a linha de conhecimento do mundo sim. um pouquinho mais para frente. Aham, perfeito. E por isso que a gente acaba
sendo especialista em algo ali tão pontual. Uhum. Perfeito, maravilha. E aí depois ele vai defender essa dissertação e finaliza o mestrado ali. Ele precisa do diploma do mestrado para fazer o doutorado? Como é que funciona? Precisa também. Como é igual ao mestrado, você precisa do diploma da graduação para poder entrar. No doutorado, a mesma coisa, você precisa do diploma. Aí você esperou o diploma do como é que foi? Quando você tem, por exemplo, você está perto de terminar e vai para um programa de pós-graduação, eles te dão um certificado de possível concluinte. Perfeito, Ou muitas das vezes, se você já concluiu e não está com o diploma em mãos, eles te dão um certificado de concluinte. perfeito. Mas tem alguns programas que eles não aceitam certificado, só aceitam o O diploma. diploma. Aí o que é que você pode fazer? Você vai para sua universidade que você concluiu a graduação, concluiu o mestrado, e entra com um processo para poder adiantar a produção do seu diploma. Ou pode entrar como aluno especial também, no doutorado, no Você caso. pode entrar como aluno especial também no doutorado, tanto no doutorado quanto no mestrado. Uhum, Geralmente a gente não entra como aluno especial por conta do diploma. uhum. A gente entra, muitas das vezes, para conhecer os professores e as Perfeito, linhas de pesquisa. perfeito. Então você entra como aluno especial, cursa uma disciplina, cursa outra, conhece o professor, já conversa com ele, fala que você está ali como aluno especial, mas que gostou da linha de pesquisa, e a partir daí, quando você for entrar como aluno efetivo, se você foi aluno especial, você tem uma pontuação maior, Ah, perfeito, ganha pontuação ganha então. pontuação maior. E no doutorado o processo é parecido com o mestrado para entrar e depois para o doutorado é mais longo, né, É mais longo, normalmente, são 4 anos, mestrado normalmente são 2. 2 anos, e aí o mestrado é um pouco mais longo, você precisa também do pré-projeto? Como é que funciona? Precisa de um pré-projeto, você também O precisa de um orientador, orientador. No caso do doutorado, quando eu entrei aqui, eu já tinha que ter o aceite do orientador perfeito, para eu poder apresentar o pré-projeto. tá, E aí, isso também passa por uma avaliação, e a partir disso, você pode entrar no programa. perfeito. E aí tem uma questão. Quando vo no mestrado, fala-se de trabalhos inéditos e tudo mais, mas não tem um rigor tão grande quanto no doutorado. Hum, O doutorado, você realmente precisa ter um precisa trabalho inédito, algo que ninguém precisa fez ainda. ok, então você precisa comprovar na análise científica que você faz antes, né, você faz uma pesquisa do que tem, Isso. né, no No na seu fronteira, projeto, você já tem ali uma revisão bibliográfica uma revisão que bibliográfica já tem que mostra fazer já antes tem que então, né. fazer ali no projeto, não extensa, Sim, logicamente. mas só para provar que você está fazendo algo inédito. Para provar que eu estou fazendo algo ali que é inédito e algo que é relevante. Não adianta eu desenvolver algo inédito que não vai ter relevância nenhuma. Relevância científica. Exato. Perfeito, Então você tem que provar dentro desse projeto que esse ponto de pesquisa que eu estou tentando desenvolver, que eu estou tentando perfeito, pesquisar, é algo que vai ser realmente relevante. perfeito. E aí você passou do projeto, cursa as disciplinas da mesma forma Cursa as que o disciplinas no mestrado. no igual mestrado, disciplinas obrigatórias, disciplinas optativas, e aí você tem um tempo maior para poder realizar a pesquisa. No mestrado é apenas 2 anos, doutorado é 4 anos, então espera-se que você consiga desenvolver um trabalho bem mais espesso, bem mais denso e profundo. Perfeito. Mas um mestrado, ao final, o resultado é um livro, basicamente, né? E no doutorado também, né? Também. Isso, né? Tanto que você tem que publicar de fato, né? Isso. Ele tem que A ficar gente público. publica, geralmente as universidades querem uma versão impressa dele para deixar na É, biblioteca. É realmente um livrozinho ali de um suas livrozinho. 200, 300 páginas. Sim, perfeito. Aí no doutorado, normalmente, isso é um pouco mais extenso, mais Isso. profundo também. Nos dois também tem o tirocínio docente, né? Tanto no mestrado quanto no doutorado, normalmente tem, né? Depende do programa. Depende do programa. Ok, No meu programa de mestrado, eu não precisei fazer, ok. mas no doutorado eu tenho que fazer. Tirocínio docente, que é como se fosse um Um estágio estágio, um docência. estágio de docência.
Mesmo, por exemplo, eu sendo engenheiro, eu fiz meu mestrado na área de computação aplicada, meu doutorado na área de ciência da computação, mas ainda assim eu preciso fazer um estágio docência, mesmo que não seja na área de licenciatura. Mesmo você sendo professor da Universidade Mesmo eu Federal já sendo professor efetivo, sou professor há mais de 10 anos e e ainda assim eu precisa preciso fazer um estágio docência. no estágio de docência, perfeito. E aí depois ele vai tem também o parcial, a defesa parcial? Tem, da mesma forma, que geralmente ali é na metade do seu tempo ali no doutorado. Perfeito. Aí você faz a defesa parcial, o Isso. nome não é mais dissertação, é tese agora? Tese, a gente chama de na graduação, o trabalho de monografia, Sim, no mestrado de dissertação e no doutorado de tese. porque de fato é um artefato científico diferente, né. Diferente, correto. Perfeito. E aí depois você vai defender isso. Através de uma banca, essa banca ela é mais criteriosa, digamos assim. Ok. Por quê? Primeiro, tem que ser uma banca de 5 doutores. Opa, já muda do mestrado. Já muda no mestrado. O mestrado são 3 doutores, mas se eu não me engano, depois eu posso até corrigir a informação, no mestrado você pode ter ali um dos membros que seja mestre, Ok, que já seja mestre. ok, E isso, depende também do programa, ok, mas geralmente são doutores. perfeito. No doutorado são 5 e geralmente tem que ser doutores da linha de pesquisa. Caramba, você tem que defender com pessoas que já estão na sua Na linha de sua pesquisa. linha de pesquisa. Nossa, Lembrando, então você tem que convidar pessoas de fora. normalmente você convida normalmente não, obrigatoriamente. Ah, é ainda obrigatório que tenha É, pessoas de outros um centros de professor pesquisa. é o seu orientador, Perfeito. até 2 professores podem ser professores locais Dos do mesmos centros de programa pesquisa. e no mínimo 2 professores têm que ser de fora do programa. Então você já tem que entrar em contato com outros professores, outros pesquisadores de outros centros de pesquisa. Isso. E aí, muitas das vezes, o orientador tem esses contatos, Sim, mas claro. com certeza você pesquisando nessa área, você vai conhecer outros Indo grupos para de os eventos pesquisa, também, indo para né. os eventos, você conhece outros grupos de pesquisa na mesma linha, você conhece, outros estudantes de mestrado e doutorado que trabalham nessa linha de pesquisa, conhece os orientadores, e a partir daí você tem a quem você chamar. Perfeito. Você precisa também, tanto no mestrado quanto no doutorado, fazer publicações, né, científicas. Como é que Correto. funciona isso? Muitas das vezes, em meio à sua pesquisa ali no mestrado e doutorado, surge algumas ideias e alguns, digamos assim, pedaços do seu projeto que você pode transformar em um artigo, por exemplo. Então as publicações são artigos científicos que São você artigos publica, que científicos. é obrigatório, É inclusive. obrigatório. Perfeito. No meu programa de mestrado, eu tinha que submeter no mínimo um artigo científico, e no doutorado também eles exigem um artigo científico internacional. Nossa, o seu doutorado exige um Um artigo você já fez científico essa publicação? eu ainda não fiz, mas eu tô com um artigo aí de uma revisão sistemática que eu fiz, Caramba. de umas 35 páginas, Nossa e senhora. aí eu só tô finalizando ele já para submeter em uma revista Internacional, internacional. perfeito. E aí dentro desse mundo acadêmico surgem, dentro das publicações científicas de artigos, existe aí as revistas científicas, e aí existe um Qualis, né, que é uma Isso, categoria de revistas científicas dentro de temas específicos, não é isso? exatamente. Então existem ferramentas também de busca de pesquisa científica, então existe aí o Google Acadêmico, que é o mais fraquinho, mas existem outros, quais são as ferramentas que normalmente você usa de pesquisa? Ferramentas de pesquisa. A gente tem o Google Scholar, Sim, que ele é algo ali que indexa muita coisa, sim. e às vezes a gente não tem ali É difícil de nichar, né? isso, exatamente. E aí, a depender da área, a gente tem algumas conferências ou a gente tem também algumas revistas mais direcionadas a linhas de pesquisa. Os orientadores normalmente já te dão: "Ó, essas revistas são boas, dá uma olhada". Exatamente. Quando a gente quer fazer uma pesquisa mais ampla, a gente tem alguns portais da I3E, da ACM, da Springer, que a gente pode utilizar para poder fazer a pesquisa ali de um determinado assunto.
Perfeito, Geralmente, quando a gente vai fazer uma pesquisa de mestrado ou doutorado, a gente tem metodologias para fazer pesquisa. perfeito. Aí a gente que geralmente costuma construir uma string de busca, vai rodar essa string dentro da base. A partir daí a gente vai analisando se os artigos eles estão coerentes com o que a gente quer pesquisar, se está Perfeito. seguindo a linha, e aí a gente vai refinando a pesquisa. Para análise de resumo e depois a análise mais Isso, refinada, isso, né? isso. Perfeito. E fora isso, tem ferramentas também que você usa, ferramentas computacionais, né, de processadores de texto, tem o LaTeX, por exemplo, Exato. ferramenta de análise, você já usou ou usa? Como é que funciona? Eu comecei a usar o LaTeX ali no finalzinho da minha graduação, mas aí eu ainda optei em fazer meu TCC com Word, Sim. mas depois que você aprende LaTeX, nunca mais você quer voltar para Word nem nada assim do tipo. Explica pra galera de casa o que que é o LaTeX e essa ferramenta. LaTeX, a gente costuma dizer que é uma linguagem de marcação. Ele não é uma linguagem de programação, mas é uma ferramenta que a gente consegue ajudar a gente a formatar ali a escrita de uma forma padronizada. Muitas das vezes a gente vai escrever um TCC, dissertação, tese, a própria universidade já fornece para a gente um template de como quer que todo o texto ele seja estruturado. Isso ele vem escrito em LaTeX, e aí a gente simplesmente começa a escrever. A gente já tem os campos corretos para a gente escrever cada parte. Ah, eu quero escrever uma nota de rodapé. Você tem lá o comando para escrever uma nota de rodapé, e aí ele já vai colocar do jeito em que a universidade, em quem escreveu esse template, ele colocou para ficar. Tipo de fonte, tamanho, margem, nada disso a gente precisa se preocupar. Legenda de imagem, fazer sumário, nada disso. A gente simplesmente escreve, uma vez o template configurado, a gente escreve e não tem mais dor de cabeça. Maravilha. E isso serve também para os artigos científicos, as revistas disponibilizam esse tipo de Toda revista vai template. disponibilizar o template em LaTeX, a gente importa isso e já escreve da forma em que a revista exige. Maravilha. Nada pior do que a gente escrever um artigo em Word, mandar para a revista rejeitar porque não está no padrão de escrita. Ah, a fonte está errada, as Perfeito. margens erradas. Então a gente escreve em LaTeX e não tem esse problema. A preocupação da gente é só na E escrita. para quem é da área de computação é mais fácil, porque já É está mais ali fácil. acostumado com códigos para poder adicionar alguma coisa. O HTML, linguagem de marcação, Markdown, existem várias linguagens de marcação de processamento de texto e o LaTeX vai ser só mais uma. Só mais uma. Perfeito. Marcos Bião, professor Marcos Bião, quase doutor, muitíssimo obrigado, cara, pela conversa. Teríamos aqui muito mais podcasts para fazer, Eu tô aqui pensando, já acabou, foi? daria para daria pra gente fazer mais uns 3 podcasts aí, daria para fazer um só sobre concurso público, que a gente falou muito pouco, mas daria para fazer muita coisa ainda, falar sobre muita coisa para quem é da área acadêmica ou gosta da área acadêmica, da área de docência em computação, tá vendo o mundo que é, né, a área acadêmica e a área de docência, a área de pesquisa é gigantesca. Se você puder, né, a gente já está chegando ao final quase. Quiser dar uma mensagem final para os seus alunos ou para as pessoas que gostam e querem trabalhar na área científica de computação, qual é a dica que você daria? Qual é a mensagem que você daria para essas pessoas? Bem, a dica é como a gente já falou. Primeiro, pense assim muito por alto no que você quer trabalhar, linha ali, não necessariamente linha de pesquisa, mas no que você quer trabalhar. Ah, eu quero ser um desenvolvedor, eu quero trabalhar ali com sistemas embarcados, quero trabalhar com inteligência artificial. Vá estudar o curso que você quer. Olhe a grade, mande e-mail para o professor, converse na rede social com os alunos, e a partir daí você vai conseguir decidir para qual universidade você quer tentar ali o Enem, ou então para que linha ali você vai seguir. Entrou na universidade, participa de projeto, participa de evento, tudo que você conseguir participar, vá. Faça estágio, faça tudo. E isso vai ser uma experiência muito, mas muito enriquecedora em todo o seu processo acadêmico, independente se você vai para a linha acadêmica ou para a linha do mercado. Você ter essa experiência vai ser muito interessante. Então, faça a universidade,
agora aproveitem ela ao máximo. Maravilha, maravilha. Marcos Bião, como é que as pessoas entram em contato com você e as pessoas que estão interessadas aí em entrar na Univasf, na Universidade Federal do Vale de São Francisco, no curso de Ciência da Computação, como é que as pessoas entram em contato com você? Você, os acadêmicos e pesquisadores também têm redes sociais? Como é que funciona isso aí? Eu sou meio inativo nas redes sociais, eu Ó, confesso. você é um pesquisador low profile, você já é low profile por ser um pesquisador da área acadêmica, você é o low profile dos low profiles, é isso? Isso mesmo. Eu já tentei modificar isso um pouco, eu tô no processo ainda Sim, de me adaptar, perfeito. mas pode me encontrar nas redes sociais, geralmente, LinkedIn? LinkedIn, Instagram ou até por e-mail. Se chegar Perfeito. no site da Univasf e procurar o curso de Ciência da Computação, Vai achar seu vai nome vai lá. procurar lá o corpo docente, vai ter lá "Professor Marcos Bião", vai ter meu e-mail lá. Perfeito. Pode mandar e-mail que eu respondo tranquilamente. Maravilha. Então aí para os incas e maias que usam e-mail ainda, vocês podem mandar um e-mail, hein? Para os jovens que não sabem o que que é, dá uma pesquisada, pede pro ChatGPT te ajudar. Então, Marcos Bião, muito obrigado. Você tem mais alguma mensagem para dar para os seus alunos ou para alguém? Se não, vamos encerrar. Então, pessoal, muito obrigado a Rafael, muito obrigado a todos pela participação aqui e estou aberto a novos convites. Maravilha, maravilha. Temos muito a conversar ainda, muita coisa. A gente não conversou sobre nada ainda. Mas muito obrigado, Bião. A gente vai ficando por aqui. Galera, Muito muito obrigado, obrigado. até mais. Até mais. Valeu.